Olá, bem-vindos! Hoje nosso papo é sobre um assunto que mexe com todo mundo, a nossa clareza mental. Sabe, a gente vai desvendar aqueles sabotadores silenciosos que se escondem na nossa dieta e que podem sim estar atrapalhando a nossa capacidade de pensar com clareza. Quem nunca passou por isso, né? Aquela frustração de procurar as chaves que estavam na mão o tempo todo, ou aquela sensação constante de névoa mental de que o cérebro não está funcionando a 100%. Às vezes parece até que a memória já não é mais a mesma. Pois é um problema super comum, mas que pode ter uma causa que a gente consegue combater. E esse estado tem nome, viu? É a tal da névoa mental. E o ponto mais importante aqui é que, na maioria das vezes, a culpa não é só do cansaço ou da idade. Pode ser um sinal bem claro de que o cérebro está sendo atacado por dentro e a fonte desse ataque pode estar, acredite, no nosso prato. Então, nessa análise, a gente vai bancar o detetive e desmascarar 5 grandes vilões da nossa alimentação que sabotam a memória e roubam o foco. O que vamos descobrir aqui pode mudar o jeito que a gente pensa, literalmente. Bom, este aqui é o nosso roteiro. Vamos começar com o perigo doce, depois a gente passa pela ameaça industrializada e por um neurotóxico que age direto no cérebro. Depois, a gente entra num debate bem surpreendente e, claro, no final, vamos ver como resgatar a nossa clareza mental. Ok, vamos começar com o nosso primeiro vilão. E olha, esse aqui talvez seja o mais comum e mais disfarçado de todos: o açúcar e os carboidratos refinados. É um ciclo que muita gente conhece bem. Aquela vontade quase incontrolável de comer um doce, um pãozinho branco, uma massa. E aí, logo depois daquela satisfação inicial, o que vem? Uma queda brusca de energia. A concentração, simplesmente some. O que acontece por trás disso é bem impressionante. Essa verdadeira montanha-russa de glicose no sangue não só estressa o cérebro, como também vai gerando uma inflamação crônica com o tempo. Isso pode chegar num ponto tão sério que alguns cientistas já estão chamando de diabetes tipo 3, que é uma resistência à insulina que acontece dentro do próprio cérebro. E isso danifica os neurônios e afeta diretamente a nossa memória. E essa frase resume tudo de um jeito brilhante, né? O excesso de açúcar pode sim ter um custo muito, mas muito alto para a nossa capacidade de pensar. Agora, vamos para os nossos próximos 2 culpados que, olha, geralmente andam de mãos dadas como produtos da indústria de alimentos moderna. Aqui, a gente tem 2 lados da mesma moeda industrial. De um lado, as gorduras trans. Elas literalmente alteram a estrutura das nossas células cerebrais. Imagina só tentar construir uma parede forte com tijolos que se esfarelam. É mais ou menos isso que elas fazem com os neurônios, prejudicando a comunicação entre eles. Do outro lado, os ultraprocessados. Eles são um golpe duplo, não têm quase nada de nutrientes importantes e ainda vêm cheios de aditivos químicos que inflamam o corpo e bagunçam a comunicação entre o intestino e o cérebro, o famoso eixo intestino-cérebro. O nosso quarto vilão não precisa de intermediários, não. Ele é um veneno que age direto no cérebro. O álcool em excesso. E o ponto-chave aqui não é só a ressaca, viu? O verdadeiro perigo está no consumo regular e pesado, que vai causando um dano cumulativo, mesmo que a pessoa não se sinta mal no dia seguinte. O álcool é um neurotóxico que ataca diretamente o hipocampo, que é o nosso centro de memória. Ele simplesmente impede que novas lembranças se formem direito. E talvez o mais grave, ele bagunça completamente a arquitetura do nosso sono. Ele interrompe aqueles ciclos de sono profundo que são vitais para o nosso cérebro fazer a limpeza e consolidar tudo o que a gente aprendeu durante o dia. E agora chegamos ao nosso último vilão. E esse aqui, olha, pode ser uma grande surpresa para muita gente. Vamos falar dos adoçantes artificiais. Muita gente faz essa troca achando que é a escolha mais saudável do mundo. Afinal, tem 0 calorias, né? Parece perfeito. Mas a ciência mais recente está começando a mostrar um cenário um pouquinho mais complicado. A promessa é ótima, uma alternativa sem calorias. Mas os sinais de alerta estão aparecendo. Alguns estudos sugerem que esses adoçantes podem desequilibrar as bactérias boas do nosso intestino, e esse desequilíbrio pode acabar gerando uma inflamação silenciosa de baixo grau que viaja até o cérebro, contribuindo para aquela mesma névoa mental que a pessoa estava tentando evitar. Ok, já identificamos os problemas, já conhecemos os inimigos. Agora, o foco muda para a parte mais importante. O que fazer? Quais são os próximos passos? Então, só para recapitular, aqui estão os nossos 5 sabotadores: açúcar e carboidratos refinados, gorduras trans, alimentos ultraprocessados, álcool em excesso e, potencialmente, os adoçantes artificiais.
Guardar esses nomes na cabeça já é o primeiro passo para a mudança. E essa aqui é a mensagem mais importante de todas. A gente não está falando de perfeição, de uma dieta super restritiva. De jeito nenhum. A ideia é sobre progresso. É sobre ter mais consciência nas escolhas do dia a dia para proteger o nosso órgão mais precioso. O plano de ação é bem simples, na verdade. São 3 passos. Primeiro, reconhecer onde é que esses vilões se escondem na alimentação. Segundo, reduzir, começar a diminuir o consumo deles aos poucos. E terceiro, escolher de forma consciente. Buscar ativamente alimentos que nutrem o cérebro em vez de agredir. E para fechar, fica uma pergunta para reflexão. Qual desses sabotadores foi a maior surpresa? E mais importante, qual deles dá para ser o primeiro a ser reduzido ou eliminado da rotina? A jornada para uma mente mais clara começa com uma única escolha. O conhecimento é a base para uma vida saudável. Se esta informação foi valiosa, sua inscrição nos permite continuar este trabalho. Ative as notificações para não perder o próximo capítulo. A informação é o primeiro passo. A ação é a sua responsabilidade. Até a próxima!